Amém, queridos? Nós vamos ter o nosso momento de leitura e meditação na palavra. E eu quero ler com vocês no Salmo 122. Na semana passada nós iniciamos a leitura e a meditação neste salmo. Ficamos com seus primeiros versículos e agora nós vamos ler a segunda parte do salmo, a partir do verso 6. Salmo 122. A partir do versículo 6. Assim diz a palavra: orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com vocês. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Até versículo 9. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir, de encontrar nossos irmãos, de louvar, ó Deus, prestar o nosso culto. E fazemos isso porque o Senhor abriu esta porta, o Senhor, com aquilo que o Senhor fez na nossa salvação, na cruz, permitiu que pudéssemos entrar na Tua presença novamente. Hoje, de uma forma especial, celebramos a salvação. Celebramos a aliança. Celebramos a Tua palavra que chega até nós. Obrigado pela palavra. Fala conosco através dela. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa meditação nesta noite é orando pela paz. Orando pela paz. Na primeira reflexão que nós fizemos na semana passada a respeito do Salmo 122, de volta para o nosso lar, nós vimos através deste salmo que fala sobre Jerusalém e que, como nós dissemos, um salmo de peregrinação de um povo que visita Jerusalém como a sua cidade, a cidade santa, a cidade do Senhor, que visita o templo como o lugar da manifestação do Senhor, e como esse povo demonstra alegria, satisfação em poder se aproximar de Jerusalém, visitar o templo. E a gente viu o que isso significa para nós. Que estamos muito distantes de Jerusalém, do templo nem se fala, mas como nós lemos um texto como esse e outros que falam de Jerusalém e do templo? Então nós vimos que esse texto e tantos outros falam da nossa relação com a igreja e com o culto cristão. E como Deus se manifesta através do seu corpo, da igreja. E como essa alegria, essa satisfação, ela se manifesta dentro dessa experiência que nós temos hoje. E eu queria hoje continuar um pouco essa reflexão com vocês, esse entendimento. E agora,
nós vamos falar um pouco mais a respeito desta relação, mas na perspectiva da oração, na perspectiva da intercessão, porque essa é a ênfase do texto agora. Somos exortados como povo de Deus a orar por Jerusalém. Eu queria trazer essa palavra, essa ordenança, essa convocação que nós temos aqui no verso 6, orem pela paz de Jerusalém. E conversar aqui com vocês, pensarmos juntos, o que essa convocação diz para nós? O que ela fala para nós hoje? Orem pela paz de Jerusalém. Então, eu quero ir com vocês aqui de alguns sentidos periféricos, daquilo que o sentido dessa Jerusalém tem para nós, até chegar no seu sentido principal, como nós falamos a respeito da própria igreja. Mas, em primeiro lugar, quando a palavra nos diz, orem pela paz de Jerusalém, nós somos lembrados que nós oramos pela paz das nações. Nós oramos pela paz dos povos, do mundo. O próprio Salmo, os próprios salmos são cheios de alusões ao Senhor como Deus das nações. Nós oramos pelas nações. Nós oramos pelo mundo. Nós intercedemos para que eles possam conhecer o caminho do Senhor. Antes de falar um pouquinho mais sobre isso, deixe-me falar sobre interceder por Jerusalém. O que você entende quando alguém te fala, ou se você ouve uma expressão como essa, orem pela paz de Jerusalém, interceda por Jerusalém? O que você entende por isso? Eu queria, primeiro, explicar para os irmãos que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, a igreja reformada, ela tem um entendimento muito específico em relação a isso. Diferente de outros movimentos evangélicos, que talvez você até esteja acostumado a ouvir. É muito comum a gente ouvir movimentos falando para interceder por Jerusalém e por Israel, pela restauração de Israel, pelo povo de Israel de uma forma específica. O que é importante você entender, né, como presbiteriano, como reformado, como alguém que está conosco, é o seguinte: existe um movimento chamado sionismo. O sionismo acredita que Sião será restaurado. Sião é o monte, se refere à própria Jerusalém e, em última instância, ao próprio templo. O sionismo prega que um dia Deus vai restaurar Jerusalém, aquela cidade que está lá no Oriente. Ela será Jerusalém de novo, cidade de Deus. O templo será reconstruído e haverá enfim, o entendimento é longo, com muitos detalhes. Nós não somos sionistas, nós não acreditamos na restauração de Sião. Como assim, pastor? Mas isso não é bíblico? Não existe uma série de promessas em relação a Israel, em relação a Sião, em relação ao templo, a cidade santa, o povo de Deus? Sim, existem uma série de promessas que, quando a gente olha ali para a história de Israel, você pensa, não foram cumpridas todas ali.
Mas como nós lemos e entendemos todas essas coisas? Que elas são cumpridas na igreja. A igreja de Jesus é sua nova Jerusalém, é a sua cidade. E o seu templo, o seu povo, nós. Então, é importante aproveitar a oportunidade para dizer isso, porque quando aqui lemos, orem pela paz de Jerusalém, lá, a Jerusalém estava, era a Jerusalém do povo de Deus. Hoje não é mais. Isso você precisa entender. Se você é cristão, você precisa entender isso. As promessas direcionadas a Israel, a Jerusalém, ao templo, são nossas. Pertencem agora à igreja, são cumpridas na igreja. A cidade santa nunca mais voltará a ser aquela Jerusalém. Hoje judeus brigam por Jerusalém, cristãos também brigam por Jerusalém, ortodoxos, os muçulmanos também, todos consideram cidade santa. Mas Deus não vai restaurar aquela Jerusalém, porque a Jerusalém agora do Senhor é uma Jerusalém espiritual. E o povo de Deus é a igreja de Deus. A cidade santa é essa que o Senhor está construindo. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente poderia olhar para muitos textos, mas claramente Jerusalém aqui nesse texto, por exemplo, é chamado de a noiva. Essa cidade é a noiva. E nós sabemos, na doutrina cristã, quem é a noiva de Cristo. Leia ali comigo. Apocalipse 21, 2 e 3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Tabernáculo, santo dos santos, com os quais ele viverá, o Senhor. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Uma cidade construída por Deus, preparada como uma noiva, adornada como uma noiva. Quem é a noiva de Cristo? Que aqui é representada pela Nova Jerusalém. É a igreja. Então, até essa imagem de uma cidade que desce do céu, que é uma imagem muito bonita, né? Que a gente faz aqui do Apocalipse, na verdade, isso se refere ao povo de Deus. Não há uma metrópole celestial na qual vamos viver. Significa viver em comunhão plena com Deus. E aqui fala de povos. Seremos seus povos, nações, povo de Deus reunido. E é por isso, queridos, que nós precisamos orar e oramos pelas nações. Para que Deus desperte do seu povo as pessoas que estão nas mais diferentes regiões do mundo, inclusive em Jerusalém, inclusive os judeus. Mas também os muçulmanos, os palestinos, que não se dão com os judeus. Nós oramos pelas nações, nós oramos pelo mundo. Ou não oramos, mas deveríamos. Quando a gente começou essa ação com os refugiados afegãos, Pedro está aqui conosco hoje, ele é afegão e cristão, mas a gente começou a conhecer um pouco mais da realidade de um país onde a fé cristã não é bem-vinda. Onde a palavra do Cristo, a mensagem do Cristo, o seu sacrifício não é bem-vindo. Isso é bem difícil.
a gente não tem noção o quanto é difícil. Às vezes a gente ouve alguma coisa aqui e ali de missionários, testemunhos estão... Mas a gente não tem noção, porque nós vivemos num país de uma abertura religiosa, um país com muitos católicos, um país onde você pode viver sua fé, onde as pessoas estão até abertas para... Mas não é assim no mundo. Não é assim no mundo inteiro. Muitos países estão completamente fechados para a fé cristã. E nós precisamos orar pelas nações. Orar pelos povos. Porque a palavra diz que um dia, lá, quando a Jerusalém descer do céu, terão pessoas de todas as nações. E vão ter afegãos lá, árabes, e sei lá, de quantos outros, chineses, lugares onde a fé é proibida, mas mesmo assim o povo de Deus tem dado seu testemunho, tem entrado, tem compartilhado, e assim é. Oramos pela paz das nações. Quando a palavra de Deus diz, orem pela paz de Jerusalém, é isso que ela nos diz. Ore pelo mundo. Ore pelas nações. Jerusalém se tornou alguma coisa muito diferente desse lugar que foi casa de Deus. Hoje, como eu disse, ela é disputa, né, entre judeus, muçulmanos, cristãos ortodoxos. Mas não é mais casa de Deus. Precisamos orar por eles. Orar por esta nação também. Quando a palavra de Deus diz, em segundo lugar, orem pela paz de Jerusalém, ela está nos dizendo para orar pela paz da cidade. Isso significa que nós oramos pela paz da cidade. E agora, a gente tem que fazer uma transferência, não mais aquela Jerusalém. Mas qual é a nossa Jerusalém? Qual é a nossa cidade? Onde estamos? Qual é a nossa capital? Qual é o centro político e religioso da onde moramos? Essa é nossa Jerusalém. E como povo de Deus, somos chamados para orar pela paz de Jerusalém, pela paz desse lugar onde estamos. E o que é paz, irmãos? Aqui. Paz não é simplesmente ausência de guerra. Essa é uma palavra muito especial na Bíblia. Paz aqui é shalom. Shalom é algo muito especial nas Escrituras, na palavra de Deus. Shalom é paz, mas é muito mais do que essa paz que essa palavra significa para nós. Shalom é prosperidade, shalom é segurança, shalom é bênção, shalom pode ser saúde. Então, é tudo que é bom, é shalom, é paz. E nós oramos pela paz da cidade, da nossa cidade. Versículo 7 diz, haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Outra versão diz, sejam prósperos aqueles que te amam, prosperidade nos teus palácios. Palácios aqui se refere ao governo. Então, queridos, há um chamado bíblico da gente orar pela cidade, pela nossa cidade, pelo local onde estamos, para que Deus traga paz, para que Deus traga shalom, shalom sobre nós. Há um texto muito importante lá em Jeremias,
29, 7, que nos ensina muito sobre isso. Lá é dito: procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, vós tereis paz. Novamente, procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, vós tereis paz. Você entende o que está sendo dito? Procure, cultive, busque a paz para a terra onde você vive, para o lugar onde você vive, para a cidade. E ela diz, porque se tiver paz na cidade, vai ter paz para você também. Agora, deixe eu dar um detalhe desse versículo. Aqui não é Jerusalém. Aqui se refere ao povo no exílio, e Deus está dizendo, você está exilado, você está em terra estranha. Mas, mesmo assim, procure a paz da cidade. Ore a Deus por ela. Porque se tiver paz aí, você vai ter paz. E essa palavra é muito importante para nós, irmãos, porque muitas vezes nesse mundo nós nos sentimos assim, meio que vivendo um exílio. A gente está no mundo, mas a gente está ansiando por esse lugar que é o nosso lugar. E aí você não sente que essa cidade é sua. Ah, não, essa cidade, né, esse mundo, esse governo, esse tudo, essa não é a minha cidade, a nossa cidade. Eu anseio pela Nova Jerusalém, pela cidade celestial. Eu estou aqui de passagem. Mas o que Deus diz a você e a mim? Enquanto você estiver aqui, busque a paz desse lugar, trabalhe pela paz deste lugar. E ore a Deus por essa cidade, por esse lugar. Muitas vezes, irmãos, nós cometemos essa negligência, esse pecado, de às vezes ser desconectado demais da cidade. Quando eu digo desconectado, é desinteressado. Como se a gente não fosse cidadão, né? De Arujá, de São Paulo, do Brasil. Somos. Precisamos procurar a paz para o lugar onde a gente vive, pela nossa nação, e orar ao Senhor. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela paz da cidade. Ore por Arujá, ore pelo teu bairro, pela tua rua, pelos teus vizinhos. Às vezes a gente não ora nem pelos nossos vizinhos. Às vezes, né, ter vizinho traz certos problemas também. Às vezes você é amigo dos seus vizinhos, né? Às vezes são parentes, mas... E às vezes a gente só se ocupa com aquela, né, em estabelecer a fronteira. Ó, você não invade aqui não. Aqui é meu. Fica aí no seu lugar. E a gente se desconecta da rua, do povo, da cidade. E Deus está dizendo, procure a paz, ore. Ore por São Paulo. A gente não pode ter a mentalidade do quanto pior, melhor. Nós estamos aqui, né? A nossa Jerusalém, em termos de metrópole, em termos de cidade grande, é São Paulo. É Guarulhos. Então nós precisamos orar pelo povo, pelo governo, pelas questões importantes que
estão em torno de nós, segurança. É o que diz aqui, é esta oração aqui do verso 7, haja paz dentro dos teus muros. Que haja segurança. A gente tem que orar por isso, pedir a Deus por isso. Porque na paz da cidade você tem paz. O cristão, às vezes, ele tem uma mentalidade diferente. Ele acha que Deus, ele precisa botar uma... Como é que chama? Que a gente, não é cúpula, não. Redoma. Que Deus vai colocar uma redoma, Ele nos protege, nos abençoa, mas tudo em volta pode chover pedra, fogo, não está no perímetro da bênção. Só nós aqui. Não é assim. O próprio Jesus diz, o sol vem para justos e injustos, a chuva também, a bênção também, o castigo também. É sobre a cidade, é sobre todos nós. Se Deus te abençoar, vai abençoar seus vizinhos. Se Deus abençoar seus vizinhos, vai te abençoar também. A gente tinha que ter um pouco mais essa mentalidade, essa ideia. Procurai a paz da cidade. Orem pela paz de Jerusalém. E aí, queridos, em terceiro lugar, quando nós somos convocados a orar pela paz de Jerusalém, pelo que estamos orando? Nós oramos pela paz da Igreja de Jesus Cristo. A própria palavra Jerusalém tem paz no seu nome, né? Habitação da paz. Tem Shalom. A Jerusalém de Deus precisa honrar o nome que tem. A Jerusalém de Deus é a habitação da paz. Mas onde é isso? Que lugar é esse? Será Jerusalém, pastor? Jerusalém deixou de ser a habitação da paz há muito tempo. Se um dia foi, porque sempre esteve em guerra, né? Mas esse lugar, a habitação da paz, é a igreja, a nova Jerusalém. A Jerusalém que vem do céu. A igreja de Jesus. A igreja carrega esse nome e carrega essa paz. A igreja de Jesus Cristo, chamado Príncipe da Paz. Então, orar por Jerusalém é orar pela igreja. Nós somos chamados a orar pela igreja. E igreja, queridos, sempre entenda, é o povo de Deus. Não é esse lugar aqui. A gente chama o local de culto de igreja, mas igreja é o povo de Deus. Então nós oramos pelo povo de Deus. Olha o que diz aqui versos 8 e 9. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Ore pela paz de Jerusalém. Ore pela igreja. Ore pela igreja de Jesus. Ore em favor dos seus irmãos. A gente tem que interceder, a gente tem que orar pelos nossos irmãos. Pedir pela vida deles. Graça. Nós precisamos lembrar dos nossos irmãos. Nós precisamos lembrar da igreja, do seu trabalho, da obra missionária. A igreja precisa da nossa oração. E a oração significa o nosso pensamento, o nosso empenho, nossa preocupação.
essa família de Deus. Percebe? Hoje, esse grande legado espiritual não é mais um templo alto, imponente, cheio de riqueza, ouro, como um dia já foi o lugar de Deus. Ou uma cidade com muros, grandes prédios. Esse não é o legado de Deus e do povo de Deus. Deus não tem mais pacto com um local físico. Agora é seu povo. E é esse povo que está aqui, é esse povo que está espalhado pelo mundo. E nós oramos por eles. Nós oramos pela igreja. Nós oramos pelo nosso irmão, pelos nossos irmãos. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. E aqui existe essa expressão, essa última expressão, em favor da casa do Senhor. E eu queria terminar pensando com você o que é essa casa do Senhor. Sim, é o povo de Deus. Mas nós podemos pensar na casa do Senhor como o nosso altar, nosso templo, nosso lugar de adoração. Que é esse aqui? Não. Não. O seu coração. O seu coração é um altar. O seu coração é um templo. O seu coração é um lugar de adoração. E ele precisa de paz. E a gente precisa orar por ele. A gente precisa orar pelo seu coração. Para que esse templo não seja invadido. Para que esse templo não se dobre à idolatria. Para que esse templo não seja roubado. Para que esse altar não seja destruído. A gente precisa orar por ele. Pedir por ele. Para que o Senhor cuide, preserve. Em favor da casa do Senhor. A casa do Senhor. Onde está a casa do Senhor? A casa do Senhor está em você. Está em mim. E como está a casa do Senhor? Como é que está esse altar? O nosso exercício de culto, ele na verdade é sempre um exercício de consagração. A gente se reúne como igreja, a gente se reconhece como igreja, como nós falamos na semana passada. E através da palavra, através da adoração comunitária, através da oração, nosso compromisso, ele é renovado. E a gente novamente se enxerga como o povo de Deus e como lugar de Deus, casa de Deus. E a gente consagra novamente a nossa vida. O culto deveria nos lembrar isso, a ceia deveria nos lembrar isso, que somos consagrados. O que é consagração? Você já pensou sobre isso, sobre o significado desse termo? Consagrar é pegar alguma coisa, qualquer coisa, tirar do seu uso comum e dar aquela coisa, seja ela qual for, um uso especial.
Por exemplo, essa mesa, essas bandejas, os elementos que estão aí dentro, tem pão, tem suco de uva. São coisas especiais, mágicas, elas vieram lá de Jerusalém, passaram por algum processo, não. A mesa é comum, o forro é comum, as bandejas são comuns. O suco que tem aí foi comprado no supermercado, o pão é comum. Mas ele foi o quê? Consagrado. Foi dado a ele um uso especial. E é simbólico. É simbólico. Você tem uma outra forma de consagração. Você tem um violão. Esse violão, ele é um violão normal. Aquela bateria também. Você compra em loja. Ele toca do mesmo jeito. Foi feito dos mesmos materiais. O acordoamento é o mesmo. Você compra lá na loja. Mas aqui, ele é consagrado. Ele foi tirado do seu uso comum para fazer parte de um exercício de adoração, de louvor. Agora, pensa comigo. Isso são exemplos básicos. Agora, eu e você, nós temos muito mais valor do que uma mesa, do que uma bandeja, ou do que um violão. Mas nós também podemos ser consagrados ao Senhor, e somos. A nossa vida deixa de ter um sentido comum e nós nos tornamos instrumento do louvor, da glória do nosso Deus. Esse é o privilégio que eu e você temos. Se consagramos as nossas vidas a Deus. Se entendemos o que é ser casa de Deus, templo de Deus, povo de Deus, Jerusalém de Deus. Ore por Jerusalém, ore pela igreja, ore pelo povo de Deus, ore por você como templo de Deus, ore pelo seu coração como casa de Deus, para que haja paz. Para que haja paz. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse chamado, essa vocação, a oração e a intercessão. Nos desperta, Senhor, a oração. A oração pelos povos, pelas nações. Para que as pessoas conheçam o Teu nome, se rendam, Senhor, ao Deus Salvador das nossas vidas. Nós pedimos para que o Senhor também nos desperte, para que possamos orar pela cidade, pelo mundo à nossa volta, pelo lugar onde estamos, para que haja paz. Para que haja a Tua visitação, ó Deus, para que o Teu reino possa se manifestar nesse lugar, aonde estamos, onde o Senhor nos colocou.
E Deus, nos desperte para orar e interceder pela igreja, pelos nossos irmãos, pelo povo de Deus. Não nos permita, Senhor, ter um espírito de competição, mas que possamos orar pelo Teu povo aqui, em outros lugares, outras igrejas, mas que são Teu povo, para que o Senhor se manifeste, para que haja paz, para que haja bom testemunho. E, Senhor, nós aqui intercedemos pelo nosso coração, pelo nosso altar. Ó Deus, traz paz para este coração, limpa, tira dele tudo que não é teu, tira dele tudo que não pertence a Ti. Limpa, Senhor, nosso coração, nosso altar, para que ele seja totalmente consagrado a Ti. Nós Te pedimos e nós Te oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.